A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para falar sobre a nossa aula de teologia, nosso seminário. Vamos falar de eclesiologia, parte 2, continuamos aí no nosso capítulo 6 da nossa apostila, né? E vamos falar agora sobre as ordenanças para a igreja, onde nós temos duas cerimônias essenciais, onde as igrejas sempre proferem, que seriam o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Então, o batismo nas águas, irmãos, é um rito de ingresso aí na vida do cristão, né? Com ato de fé aceitamos a Jesus Cristo, crendo que Ele é o único Salvador essencial da nossa vida. E aí, quando nós descemos as águas ali, nós reafirmamos a nossa fé diante das pessoas, né? É de suma importância. E esse batismo ele deve acontecer de forma onde a pessoa venha a ser submersa às águas, assim como foi feito com Jesus Cristo. E vamos batizar aí sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque sabemos que servimos a um Deus trino, né? É uma prática evidenciada de salvação, né? Onde evidencia aí que confirmamos, né, a nossa salvação. Então eu vou estar explicando mais detalhadamente, porque eu acho que batismo nas águas e Santa Ceia do Senhor merece aí um carinho especial, a nossa atenção, né? A essência do cristianismo, irmãos, é o contato direto com o homem e com Deus, do homem com Deus, através do Espírito Santo. Então é uma comunhão. Quando aceitamos a Jesus, nós já temos o Espírito Santo, né? E aí nós temos essa plena comunhão com Deus. E essas cerimônias representam também essa comunhão, né? E no caso do batismo, nós temos que entender, irmãos, que ele deve ser administrado uma única vez. Porque quando aceitamos Jesus, nós iniciamos a nossa vida espiritual, né? O velho homem morre para que venha o novo homem. E só há um começo de vida espiritual. Nós não podemos ter dois começos na mesma vida espiritual, né? Então, a ceia do Senhor, a gente vai ver aí que ela é ministrada também, lá na frente a gente vai ver, né? Até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. Então, é esse o entendimento que nós devemos ter. Então, mas primeiro vamos falar sobre batismo, né? Mateus 3 é uma ordenança, vamos pôr a importância do batismo como uma ordenança. Mateus 3, 13 e 16. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então convinha que aquele ato acontecesse, para que toda a justiça lhe fosse imputada. Então, irmãos, é de suma importância. Não adianta nós aceitarmos a Jesus e permanecermos ali 10 anos, 20 anos, um ano, não sei quanto tempo, sem confirmar a nossa fé. A partir do momento que nós cremos naquilo que é a base do cristianismo, que é a fé em Jesus Cristo, não perca a oportunidade no primeiro batismo da sua igreja, você descer as águas. Isso é importante, irmãos, né? Não há dúvida. Se aceitamos a Jesus, não temos que ter dúvida de reafirmar diante do homem isso. Deve ser de forma submersa, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como disse o nosso Deus trino, né? Para que possamos, como diz a palavra lá em Mateus 28, 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipulando, né? Em nome de Deus. É uma prática evidenciada de salvação. Nós vemos também ali em Mateus 3, do versículo 6 ao 8. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos seus fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, irmãos, nós
para que nós venhamos aceitar a Jesus, devemos aceitar a Jesus Cristo, ter uma vida transformada, descer as águas. Irmãos, o batismo não é um brinquedo, isso nós temos que entender. Não é por emoção, ele tem que ser por razão, porque nós precisamos de querer a transformação vinda do Espírito Santo, porque nós não poderemos ficar sendo batizados na presença do Senhor, fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. E o que fazíamos antes? Algo que possa desagradar os olhos do Senhor, algo que não condiz com a palavra do Senhor. Então isso não pode acontecer. O velho homem tem que morrer. Por isso que a gente vê aí, né? Quando ele fala, produze, pois, frutos dignos de arrependimento, né? Os frutos, o nosso testemunho tem que ser de uma pessoa arrependida. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu matava, não mato mais. Se eu maltratava, não vou maltratar mais, vou produzir o amor, o evangelho. Né? Se havia um descontrole emocional, serei controlado. E assim vai, irmãos, tudo aquilo que diz contrário ao velho homem. Então nós temos aí essa importância, como dito, uma única só vez, porque a vida espiritual ela tem um único começo e nós temos que ter certeza da nossa fé, da nossa salvação, né? Por isso aí. E se nós formos ver, né, antigamente a circuncisão era uma forma penosa de submetermos a lei, ao jugo, né, onde as pessoas que não eram judeus, dito como os gentis, eram colocados diante da circuncisão para que viessem ter a comunhão e poder adorar a Deus ali juntamente no templo. E hoje, irmãos, nós temos o privilégio, depois de Jesus ter vindo, de somente confirmarmos, aceitar Jesus, confessar com a nossa boca diante do homem, né, para que ele venha escrever o nosso livro, a nosso nome no livro da vida e posteriormente confessar aí, né, reafirmar a nossa fé descendo as águas. Então é de grande importância. Então Jesus foi exemplo, nós vimos aí, né, fez questão de ser batizado, de cumprir toda a justiça. Foi batizado aos 30 anos no Rio Jordão, né? Essa idade serve aí como uma base, né? Porque nós precisamos que a pessoa esteja consciente do seu ato durante o batismo. Então isso é importante, né? Tem que estar madura dentro daquilo que a pessoa almeja, né? Saber o que quer, né? A ordem de Jesus Cristo, ele mandou batizar as pessoas para que crescessem no Evangelho, como a gente viu aí em Mateus 28, 19. Portanto, ido fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que crescesse o Evangelho, fosse amplificado aí em toda a Europa, em todo o mundo, né, e até que nós viéssemos ser alcançados. A gente vê também como evidência de salvação. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando então novamente aí os seus pecados, né? E vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, evidência de salvação, temos que mostrar que realmente fomos salvos. Então, repetidamente vamos ler aí. E isso é muito importante. A prática dos cristãos na igreja primitiva, quando a gente vê aí, eles, depois da descida do Espírito Santo, eles começam a cultivar o hábito de batizar o novo convertido. Você pode depois estar lendo no livro de Atos, aí vai ter várias referências referentes, né? E também, irmão, o significado do batismo é muito importante, né? Quando a gente fala submergir, significa a mesma coisa que também temos o significado de sepultar, mergulhar. Ou seja, esse batismo ele significa a morte do novo convertido, da pessoa, o novo convertido para o mundo e a ressurreição em Cristo. Fecha seus olhos e imagina, você está sendo batizado. No momento em que você desce as águas, o velho homem está descendo e ali ele fica sepultado. E quando a pessoa, o pastor, o diácono, o presbítero, a pessoa que foi incumbida de lhe batizar, que tem essa autoridade aí espiritual,
ela te traz de volta à tona, o novo homem ressurge. Então, o sepultamento da velha vida, do velho homem, e a ressurreição para aquele que nasce em Cristo. É muito lindo o batismo. E a gente vê também, traz muitas bênçãos, né? Porque você agrada a Deus, você começa a viver uma vida verdadeiramente de santificação, crendo e exercendo aquilo que o Senhor nos manda. E nos tornamos membros de Cristo também na igreja local, né? As igrejas, irmãos, as normas da maioria das igrejas pentecostais, tradicionais, pede que você venha descer as águas para ser um membro da igreja, faz parte da norma. Então, evidencia também aí a experiência da salvação, como a gente viu, né? E hoje ele tem que ser por imersão, irmãos, né? Bom, vamos falar um pouco da Santa Ceia do Senhor, a importância da Ceia do Senhor. Muitas das vezes as pessoas têm sido roubadas, não têm participado da ceia por motivos até banais, digamos assim, né? Então temos que ter consciência desse outro ato. A Ceia do Senhor, ela é instituída por Cristo na noite em que ele celebra a última Páscoa. E o significado da ceia é uma cerimônia em memória da morte de Cristo. É um ato solene e esse ato fortalece a fé e o nosso testemunho em Cristo. Então, o ato da ceia fortalece a nossa fé. Nós precisamos de participar da Santa Ceia, né? Irmãos, a ceia ela não tem o poder de perdoar pecados, né? Não outorga, ela não dá essa autonomia. Você participou da ceia, seus pecados foram retirados, né? Não são os elementos ali, o pão e o suco de uva, ele não é o corpo real de Cristo, né? Ele simboliza o corpo de Cristo, mas ali ele não é, tá? Isso tem que ficar claro. Então, biblicamente falando, Jesus levou sobre si as nossas dores, Jesus ali na morte de cruz nos deu direito à salvação. Não é o elemento simbólico ali que nós estamos testificando a nossa fé que vai reverter os nossos pecados, são as nossas atitudes. Isso tem que ficar muito claro, né? A gente vê aí que Cristo, a palavra do Senhor ensina que ele morreu e ele sentou-se à direita do Deus Pai quando ele ascendeu. Então, irmão, ele vive, não tem como estarmos comendo e bebendo o seu corpo e o seu sangue. Isto é uma simbologia da fé. Amém? Então, que isso venha a ficar claro. Então, o símbolo do corpo de Cristo partido por nós e do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, né? Você vai ver lá em Mateus 26, Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 28. Bom, pontos chaves aqui da ceia: comemoração, instituição, inspiração, segurança, responsabilidade, né? Vamos estar falando aqui. Antes disso, irmãos, quem é que deve participar da ceia, né? Como regra de fé, praticamente todas as igrejas colocam aí aquele que faz parte, né, do corpo dos salvos e santificados em Jesus que receberam o batismo nas águas. Algumas igrejas não colocam, porque a palavra do Senhor diz que examine-se o homem a si mesmo, né? Para que não venha a ser aí condenado. Então, mesmo assim, né, a gente vê que a maioria das igrejas estabelece isso até então para que a pessoa faça parte aí do corpo de Cristo e ela tenha a maturidade de saber o significado deste ato, como que nós vamos participar de algo que nós não entendemos, porque a ceia nós estamos o quê? Evidenciando que estamos em comunhão com Cristo, até que ele venha buscar a sua noiva. Então isso é importante, nós temos que viver isso, né, irmãos? Então, nós vemos aqui, né, quando a palavra do Senhor diz ali no ponto-chave, vamos por aí a comemoração, fazer isto em memória de mim. Então, você tem que fazer isso em memória do Senhor, né? Então, nós comemoramos em memória do Senhor. Como a gente comemora o 7 de setembro como o dia da independência, não é assim? Com desfile,
né, de exército, aeronáutica, temos aí marinha, né? Instrução. A ceia é uma instrução, uma lição objetiva que expõe dois fundamentos, encarnação e expiação. Né? Quando a gente participa aí do pão, lá em João 1,14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Também lá em João 6,33 diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus, né? Quanto à expiação, o pão e o vinho simbolizavam dois resultados da morte: a separação do corpo e da vida e a separação da carne e do sangue. Então, nós temos aí expiação. Agora, quanto à inspiração, né? Eles inspiram o quê? Comunhão, como eu disse, com Cristo, até que nós venhamos ter com Ele. Então, isso significa o quê? Que pela fé podemos verdadeiramente receber o Espírito de Cristo e ser reflexo do seu caráter. Olha a importância, né? Verdadeiramente receber o Espírito de Cristo, nós estamos aptos e ser reflexo do seu caráter. Por isso, o homem tem que se examinar e ver se ele está apto a isso, né? E dá-nos como segurança que é o cálice do Novo Testamento, né? O sangue de Cristo também, você vê lá em 1 Coríntios 11:25, é a nova aliança com Cristo, né? É um pacto de sangue. Deus aceita o sangue de Jesus Cristo. E por sua causa, por ter dado seu único filho, ele vem nos salvar. Ele nos dá direito aos nossos pecados, irmão, que enquanto aqui estivermos todos os dias, por mais que queiramos ser santos, somos pecadores. E ele nos dá esse direito à vida eterna. Mas devemos nos esforçar, né? E temos as nossas responsabilidades, temos que ser dignos de estar aí na mesa do Senhor, então tem que ser com responsabilidade, temos que nos examinar. E aí, como ato profético lá em 1 Coríntios 11:26, se você ler 1 Coríntios 11, irmãos, você vai estar vendo ali sobre a ceia do Senhor, muito importante, né? Diz que todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, estamos anunciando a morte do Senhor e que ele vai voltar para buscar aí a sua igreja, a segunda vinda de Cristo, né? Uma declaração do arrebatamento aí, se a gente for ver, da transladação rumo ao encontro com Jesus. Então, importantíssimo nós termos consciência sobre batismo nas águas e ceia aí do Senhor. Agora, adoração. Vamos falar um pouco sobre a adoração da igreja em eclesiologia, né? Como é que eu posso prestar um culto a Deus? Né? A gente vê uma certa fase da igreja primitiva onde nós tínhamos os sacerdotes, pessoas escolhidas a entrar no templo, né, com chocalhinha ali no pé, para poder levar ao Senhor a adoração, e o povo ficava fora. Quando Jesus rasga o véu ali na cruz do Calvário, né, quando se parte e ele nos dá acesso ao trono direto do Senhor, irmãos, no mais fundo do oceano, ou na montanha mais alta deste planeta, ou até mesmo fora do planeta, em toda parte nós podemos prestar culto ao Senhor, não há limites para isso, né? O culto ele tem que ser de forma racional, nós temos que entender, né? Sacrifício do corpo humano em vida, Romanos 2,12. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, racional, né? Transformados pela renovação do vosso entendimento. Temos que entender o que estamos fazendo, né? Então, o culto, ele aproxima o homem de Deus. E tem que ser de forma racional. Como você vai prestar esse culto? Qual a forma que você vai encontrar de se chegar ao Senhor? Qual a forma racional, irmãos? Qual a forma correta? Qual a postura? Qual a vestimenta? É racional que eu me apresente diante do Pai desta forma? Diante dos meus irmãos? É racional que eu me comporte desta forma dentro do templo? Temos que pensar, essa palavra ela abrange um hemisfério muito grande, então temos que começar a pensar
né? Temos que deixar de ser a igreja, como disse antes, imatura, né? Que o vento de doutrina nos leva. Temos que ser uma igreja que pensa, que raciocina, né? Por isso, descemos as águas numa idade já de consciência. Então, como vamos fazer esse culto? Qual a forma? Qual o comportamento? Né? Então, isso é muito importante, irmãos. Bom, ele aproxima então aí o homem de Deus. Né? Antes de falar da liturgia, eu queria falar, eu coloquei abaixo o tópico sobre adoração. Né? E assim, irmãos, o culto, ele é um conjunto de atos ali. Vários atos que acontecem que levam o homem a adorar a Deus. Então a gente fala adoração, adorar, cultuar uma divindade seria, né? Então isso é importantíssimo, a adoração. Então nós vamos ao culto de forma racional, adorar ao Deus, né? E como é a liturgia? Estudamos aí que quando as igrejas começam a ser estabelecidas ali, depois da época das trevas, geralmente foram reis que começaram a construir estas igrejas, e todo o rito diante do rei, ele tinha uma ordenança, relembrando aí. Então, imagina aí, você vê hoje um filme na televisão, onde as pessoas vêm numa comemoração com o rei homem, eu estou falando, o rei carnal, né? Então, ali se apresentam com danças, com músicas, e aí acontece a comemoração, e até um jantar muitas das vezes, e depois por último a palavra do rei, onde todos se calam, todos ouvem, né? E assim que funciona. E aí depois, né, até comemoram Viva o Rei, não é assim que a gente assiste na televisão, porque nós não vivemos aí naquela época dos reinados. Pegue isso como exemplo. Então, o culto, como ele foi estabelecido naquela época, ele também segue os mesmos padrões. Ah, mas foi estabelecido por Jesus, foi algo que aconteceu de acordo com o tempo, irmãos. Isso aí foi se estabelecendo, e aquilo que foi bom foi sendo mantido, né? Então, geralmente, como funciona essa prática, né? Se apresenta com hinos, com louvores ao Senhor, né? Com uma leitura bíblica, com a oração, com a contribuição e a pregação. Então, temos aí 5 elementos: hino, leitura bíblica, oração, contribuição, pregação. Cada igreja aí coloca a ordem que quer cultuar ao Senhor. Geralmente as igrejas iniciam chamando a presença do Senhor, que eu creio que ali já está, e nós sabemos disso, mas como demonstração de gratidão e fé, né? Então iniciam agradecendo ao Senhor por ali estarem. Os levitas começam a adorar ao Senhor através de hino, incentivando a igreja, mostrando o caminho correto de adorar juntamente, né? E aí temos uma leitura de uma palavra também, geralmente na abertura. Eu estou falando assim dentro da denominação em que eu congrego, irmãos, tá? E aí nós temos um momento de oração. Muitas das vezes não é uma oração, nós oramos pelas ofertas, oramos em adorar ao Senhor junto aos hinos, né? As pessoas oram pelas contribuições após pregação. Então, é a oração constante ali. A contribuição, que seria dízimos e ofertas, isso é uma ordenança bíblica, e muitas das vezes as pessoas têm essa dificuldade, mas existe aí uma necessidade. Estaremos aí fazendo uma lição aí depois especial referente à contribuição, tá? Então tem a parte dos dízimos e as ofertas e depois a pregação, né? Todas as partes são importantes, sim, irmãos. Mas existe assim um momento que as pessoas geralmente não dão valor, que é o momento da pregação, né? Como não dão valor? Muitas das vezes a movimentação em excesso dentro dos templos, e este é o momento em que a voz de Deus está falando com a igreja, usando o anjo da igreja, usando a pessoa que foi separada para aquele dia. E as pessoas precisam ouvir Deus falar. Deus fala desde o início que você entra dentro da igreja. Mas aquela mensagem, irmãos, ela tem que ser de suma importância para as nossas vidas. Então temos que aprender, né? Aprender a nos portar diante do momento que estamos na igreja, com a nossa adoração racional, né? Dentro da liturgia e do culto,
de toda a formalidade, entre aspas, formalidade, tá? Seria uma regra aí para que se estabeleça a ordem enquanto estamos ali congregando juntos. Né? Um culto público também, nós temos cultos específicos, que seria o público, realizado pelo povo, né? Então a gente tinha isso aí antigamente, e até hoje nós temos aí, as pessoas vão e colocam, e aí, inspiradas pelo Espírito Santo, vão se movendo, né? A gente vê culto público em praças, então não dentro do ambiente específico ou particular. Hoje nós temos culto nos lares, onde irmãos oram juntamente, ou até numa reunião que se a gente vem a tomar aí uma refeição e daqui a pouco estamos falando do nome do Senhor e começamos a cultuar o Senhor e aí começamos a adorar, né? Então temos essa também, ou culto no lar, muito conhecido, uma família pede uma oração, pede para cultuar, agradecer. Temos aí o culto, né, de agradecimento, às vezes bênçãos estabelecidas, então as pessoas fazem também esse culto particular, né, ao Senhor. O culto de oração, né? E o culto de oração é algo muito interessante, irmãos. O culto de oração, infelizmente, hoje, a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra é a verdade. A oração é o alimento espiritual que nos leva a nosso contato direto com Deus. E infelizmente a maioria das pessoas não entendem isso, né? Então, o culto de oração, ele deveria ter, como eu posso dizer, a participação de todos os salvos, todos aqueles que se consideram salvos em Jesus Cristo. Mas não é isso que tem acontecido, né? Nós vimos que muitos não têm dado importância a este culto. De forma lamentável, não é uma denominação. Esse é um problema que os pastores enfrentam em diversas igrejas. Nós temos que mudar essa visão. O novo convertido, ele pode e deve participar do culto de oração. Como pessoas também, irmão, que não conhecem a Jesus, podem participar do culto de oração. E ali eu creio que o trabalhar do Senhor acontecerá. E o engano da igreja é deixar, muitas das vezes, de convidar pessoas não convertidas a participar do culto de oração. A pessoa fala, culto principal na sua igreja, dia tal e domingo, né? Geralmente nós esquecemos, e o culto de oração tal horário? Isso é importante, né? O Senhor vai se mover. Então a nossa consciência já desvaloriza aquilo que é o contato direto com Deus. Então a igreja, nós como igreja temos que mudar. E esse culto de oração também aí nós colocamos, irmãos, como vigília também e outros semelhantes, né? Vamos fazer uma intercessão. Então são cultos aí de oração. Agora vamos falar um pouquinho sobre a organização da igreja, né? Então a igreja, o objetivo de Jesus era o quê? Formar uma sociedade de seguidores que anunciassem o evangelho aos homens e o representassem na terra. Ele não mudou a organização ou governo. Então o que ele queria, irmão, né? Anunciassem o evangelho do que? Da salvação. Ele não colocou, não fundou a igreja de Jesus Cristo, ele não quis ser governador aqui deste mundo. O reino que ele anunciava, nós já vimos isto, era um reino que espiritual, o reino da salvação. Então, o que acontece aqui, irmãos? A igreja ela tem a liberdade de selecionar para a sua própria organização, né? Conforme as necessidades e circunstâncias, sociais, econômicas e culturais em que viva, né, a sua organização. Lá na igreja primitiva, a gente vai ver que ela era democrática em seu governo. Então, eu gostaria de estar vendo aqui com vocês. O que a gente não pode, irmãos, assim, nós temos a liberdade da igreja como organização, mas essa liberdade de se organizar não quer dizer que devemos ir contrário aos ensinos de Cristo ou à sua doutrina, né? Então, a estrutura organizacional não pode ir de contra a palavra do Senhor. Então, as pessoas, os oficiais eram escolhidos para resolver assuntos emergenciais, nós vamos estar vendo aqui.
né? À medida que o Espírito Santo manifestava os dons, eram separados para ministério e assim foi formando a obra e os ministérios. E a gente fala que a Igreja do Senhor é primitiva, né? Era mais democrática, conforme as necessidades foram acontecendo. Se nós iniciamos o ministério, conforme a necessidade que ele vai crescendo, não vamos estabelecendo os departamentos. Uma congregação começa com 20 pessoas, ela tem uma necessidade. Essa congregação chega a 200 pessoas, já existe uma outra necessidade. Então, há liberdade, irmão, que seja estabelecida, mas dentro da palavra, né? Condizendo com aquilo que diz jus ao nosso comportamento diante do Senhor. Apóstolos e anciões, então a gente vê na igreja primitiva que também os anciões chamados de presbíteros presidiam as reuniões de negócios e seleção de oficiais. Então tudo feito com a cooperação da igreja, a igreja participava e tudo na direção do Espírito Santo, como diz aí em Atos 3:3 ao 6, né? O qual vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Você vê, de acordo com sua necessidade. Havia o quê? Necessidade de salvação. Havia uma necessidade de quê? De milagre. Haverá momentos que a necessidade do quê? Do alimento, né? Por isso temos departamentos sociais dentro da igreja. Então a igreja aí, hoje, né? Nós temos aí diversas necessidades. Mas essa organização, a gente vai ver que de acordo com a região ela vai acontecer. E os pastores aptos aí, pelo Espírito Santo, a estabelecer dentro aí do seu ministério. No Novo Testamento nós temos 2 ministérios, irmãos, o geral e o profético, né? Geral e profético e local e prático. O que nós queremos dizer com isso? Ministério geral e profético, liderança escolhida por Cristo para cuidar da sua igreja. Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ou seja, dentro de uma igreja local, né, nós vemos aí que diversos departamentos existem. Então, o Senhor escolhe aí, revela ao anjo da igreja, escolhe essas pessoas de boa índole para que estejam à frente de trabalhos, porque pessoas precisam cuidar dos irmãos. Quem seriam esses? Os pastores, né? Se a gente for ver, outros precisam levar a palavra, evangelistas, embora, irmãos, sabemos e estudamos que levar a palavra, o evangelho da salvação é uma obrigação de todos nós. Podemos dizer aí em missões, em situações específicas. Precisa haver o ensino da palavra de Deus, né? Então, por isso aí, existe a importância. Então, nesse ministério geral e profético, a gente vai ver apóstolos aí, ó, Novo Testamento, sentido geral. O que seria o apóstolo, né? Novo Testamento, palavra apóstolo. Nós tivemos os apóstolos de Cristo. E hoje, no Novo Testamento, quer dizer o quê? Então, num sentido geral, naquela época, se tinha o quê? Que eram pessoas, né? Representantes designados por uma igreja. Vamos pôr agora. Primeiros missionários cristãos é um exemplo, né? São pessoas que vão ali iniciar um trabalho, como, por exemplo, pessoas trouxeram o evangelho ao Brasil, né? Vimos aí inicialmente algumas igrejas, assembleias, presbiterianas, batistas. Então, pessoas trouxeram, fundaram, representaram a igreja, o evangelho da salvação. Profetas, geralmente pessoas cheias do Espírito Santo, geralmente não, irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo, motivadas pelo Espírito Santo, mas o objetivo do profeta era trazer o que? Edificação à vida espiritual e à pureza da igreja, manter a igreja com foco em Cristo e focada na salvação. E hoje não pode ser diferente, né? Muitos procuram os profetas da igreja, o homem e a mulher de Deus, em busca do quê? Daquela profecia da prosperidade, né? E a maior profecia que nós temos que entender é a palavra viva, é a Bíblia, irmãos. Quer profecia? Abra sua Bíblia, fala com Deus, Ele vai te revelar, né? Então nós não podemos fugir do foco
Fica aí uma dica, irmãos. E profecia é tudo aquilo que edifica. A profecia ela não traz um desconforto, ela não traz perturbação ao seu espírito, à sua alma. Né? Então você tem que ter esse discernimento. Evangelistas aí capacitados, homens capacitados, comissionados, escolhidos, né, por Deus para anunciar o evangelho. Nós vamos ver aí. Importante aí estar lendo essas referências bíblicas, né? Pastores, pessoas que dirigem a congregação local e cuidam das necessidades espirituais também, antigamente chamado de presbíteros, né? A gente vai ver aí em Tito 1,5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, né? Então a gente vê aí essa ordenança, estabelecer as pessoas, colocar as coisas no lugar. Então o que é que a gente tem que entender, irmãos? Quem vai cuidar da sã doutrina da igreja para que permaneça dentro dos parâmetros de Cristo são os nossos pastores. Eles vão estar ali cuidando para Jesus, né? E nós temos que entender. Ele está ali para refutar a heresia, irmão. Isso não pode acontecer. A gente vê aí, ó, Tito 1:9 ao 11. Retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. O que isso quer dizer? Seriam os falsos profetas, né? Os falsos mestres, pessoas que entram nas igrejas e ensinam um evangelho que não é verdadeiro. E o pastor que está ali para zelar pelas suas ovelhas, que ama estas vidas, que dedica toda a sua vida, o seu tempo, né? Para que nós venhamos como igreja ser salvo, porque um dia, irmãos, eles vão estar ali diante de Deus prestando contas, né, por aquilo que foi posto em suas mãos. Então eles têm se esforçado para que isso aconteça, para que venhamos ser salvos. Só que a palavra do Senhor para nós tem também aí uma reflexão em Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil. Então, o pastor ele tem que ter o prazer de cuidar das almas que vão dar conta um dia ao Senhor. Mas infelizmente hoje muitos têm gemido para prestar conta destas almas, porque a igreja não tem, irmão, obedecido aquilo que ordena a palavra em Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores. É uma ordenança. O Senhor aqui ele não fala, ó, se puder obedeça, quando quiser obedeça, irmãos. Então é muito sério o ministério pastoral e é muito sério nós como membros obedecer, estarmos debaixo da lei, né? Do Senhor, da doutrina santa, da palavra do Senhor, da palavra viva, né? Então devemos obedecer, honrar os nossos pastores, né? Temos que ter como eu posso dizer, orgulho dos nossos pastores, do trabalho que eles exercem, para que eles também venham fazer com alegria, para que eles também não venham, irmãos, adoecer, né? Não venham levar isso como um fardo. A igreja tem que mudar, tem que amadurecer e mudar o conceito, né, que estamos colocando hoje como prioridade. Então vamos pensar sobre isso. Temos que refletir. Eu costumo entrar assim um pouco, irmãos, e falar, porque tem que começar, não só, isso serve para mim, todos nós temos que refletir o tempo todo. O que estamos fazendo, como somos, como temos agido como cristão, qual o modelo que Jesus foi na terra, como estamos sendo imitadores, né, de Cristo, como que a igreja tem se portado. Temos que ter esse reflexo. Como podemos fazer para aperfeiçoar a nossa salvação? E obedecer aos pastores faz parte, né?
doutores e mestres, pessoas aí com um dom aí do Senhor para expor e proclamar a palavra de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo. A palavra do Senhor é Deus falando, ela edifica, ela traz salvação. E assim nós temos que defender e preservar. Essa palavra ela não pode ser alterada, ela não pode ser menosprezada, ela não pode ser ridicularizada, irmãos. Então, as pessoas que são chamadas ao ensino da palavra, né? E quem é chamado ao ensino da palavra? Existe na igreja departamentos específicos, escola bíblica, seminário teológico, culto de ensino. Né? E sabemos que pessoas ali são escolhidas, irmãos, e esse não é um título para o homem, né? Não é a gente está estudando sobre o seminário teológico. O papel vai servir para formalidade na terra, né? Para que você venha fazer o cumprir do Senhor conforme as normas estabelecidas aí em nosso país. Mas assim, isto para o Senhor é muito mais, é você entender, estudar e defender o seu fundamento de fé, que é Cristo. Né? O ensino da palavra, esse ensino bíblico, ele deve preservar a verdade e produzir santidade. Não adianta você ensinar algo que não vai ter fruto, não vai produzir santidade. Então, conforme a gente vai lendo aqui, ó, tudo que estamos aprendendo. Então tem que produzir santidade, como dissemos aqui no último tópico, obedecer aos vossos pastores. Se não obedecemos, não produzimos santidade. Concorda? Voltando aqui um slide, ó. Né? Se nós profetizamos pela carne, interesses puros das pessoas, nós produzimos santidade? Não. Produzimos santidade o quê? Motivação, como diz aqui no slide, interesse da vida espiritual e pureza da igreja. Né? Então, o homem não tem do que se gloriar, isso nós temos que estar atentos e temos que entender aqui. Deixa eu ver se temos aqui uma referência, 2 Timóteo 1, 11, 14, né? A respeito daí dos mestres e doutores. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. É muito lindo. Continuando então aí, nós temos agora, irmãos, então assim, o ministério que a gente falou geral e profético, né? Falamos aí sobre os apóstolos, os profetas, os pastores. Falamos aí sobre mestres e doutores. Agora, o local e prático, ele é limitado à igreja local. Então, o geral, né? Vamos falar uma denominação aí geral, com toda a sua estrutura, local e prático, é limitado a uma igreja local, por seus presbíteros, pastores, anciãos, diáconos, né? Você vai ver aí os diáconos auxiliares e pastores que foram escolhidos pelo Senhor aí também. E nós teremos também, irmão, aí 3 governos, né? A igreja ela tem 3 tipos de governo. Todas as nossas igrejas, todas. Né? O eclesiástico, episcopal, governo, aliás, perdão, 3 tipos de governo eclesiástico, né? De forma de que originou-se aí os oficiais para resolver os problemas emergenciais. Então nós temos aí o governo episcopal, presbiterial e congregacional. Diferença, mas assim, para que nós venhamos entender, né? Jesus é a cabeça desses 3 modelos, obviamente, de igreja. Ele está acima de todo. Mas no episcopal, após Jesus, temos aí os bispos, onde essas pessoas elas têm o poder de exercer, né, o controle definitivo de todas as questões governamentais da igreja, no sentido eclesiástico. Pode selecionar seus próprios sucessores, né, tanto cristãos, né, a gente vê no geral, né, o governo episcopal geral. Então, uma igreja evangélica onde existe ali no seu estatuto, no seu governo eclesiástico, que, no caso, o bispo, o pastor, ele tem o poder
de eleger o seu próprio sucessor, onde o controle definitivo de todos os assuntos aí discutidos, a questão definitiva está sobre a sua mão. Então aí é um modelo episcopal, né? Ele não governa sozinho, irmão. Ele não, como eu posso dizer, ele não lidera a igreja sozinho, né? Existe ali o conselho, uma diretoria, os irmãos, mas na questão eclesiástica, aquilo que é correto, a opinião fundamental aí, principal, final, vem então do bispo, do pastor, né? Governo presbiterial, uma liderança de representação, geralmente numa igreja local, onde se tem um concílio, né, de governantes e de anciões governantes e de ensino. Tem-se um vínculo aí muito forte em comunhão e tradição da doutrina prática, uma doutrina prática comum. Vamos lá então entrar um pouquinho mais nesse governo presbiterial, né? Bom, ele varia muito de denominação para denominação, todavia o modelo consiste pelo menos em 4 níveis, irmãos. Assim, primeiro nível, a igreja local é governada pelo concílio, como eu disse aí, anciãos, né, de governantes de ensino. Segundo nível, o presbítero aí, que seria... O presbítero consiste em anciãos, governantes e governadores de um determinado distrito geográfico. Então, aí já é o segundo nível, já abstém uma geografia já, né? Uma determinada área aí onde de atuação. O terceiro nível vem do sinodo. O quarto nível é uma posição suprema de autoridade. Aí a gente chega até a Assembleia Geral, o Supremo Concílio. Então, temos aí 4 etapas, né? A gente vê entre as igrejas que adotam essa forma de constituição eclesiástica, a gente vê as igrejas presbiterianas, as igrejas reformadas, alguns grupos pentecostais, também a maioria das Assembleias de Deus, né, no Brasil também, como no exterior, tá? E aí temos a congregacional, mas se aproxima da pura democracia, uma congregação local autônoma. Na tomada de decisão, a autoridade sobre ela, cabeça é Cristo, da mesma forma. E tem fortes laços, né, de comunhão através de convenção. Então, ela na tomada de decisão, ela tem a sua autonomia. Ela pode, de acordo com sua necessidade, tomar uma decisão ali que seja boa para a congregação local, né? E a gente vê mais, como eu posso dizer, elasticidade no caráter episcopal. Por exemplo, quando a gente vê fortes laços na comunhão através de convenções, podemos citar aí os irmãos batistas, né? Como exemplo, eles se esforçam para se cooperar entre si em programas de escala de missão, programas de educação, convenções batistas, né? Quem é batista sabe que tem as suas convenções, pode onde as igrejas vêm participar, onde há essa congregação, né? Temos também, nesse segundo modelo, a gente vê aqui, irmãos, obviamente, que o quê? Não existe um modelo no Novo Testamento oferecido completo, assim, ó, este é o modelo que a Bíblia lhe diz que você tem que seguir. Você tem 3 modelos dentro do Novo Testamento. E aí, de acordo com a igreja, ela vai se enquadrar num desses 3. Então, você não tem uma regra, como eu posso dizer, uma regra perfeita, assim. É uma regra que você tenha que estabelecer e seguir. Não, você se adequa, né? Temos também um governo, não coloquei o nacional, que seria aquele sistema denominado colegial. Tem também aí onde o poder original reside numa organização nacional. E esta organização tem como jurisdição sobre as igrejas, tem a jurisdição nas igrejas locais. Então, irmãos, tem aí os modelos, né? Nós temos que nos adequar. E aí fica uma reflexão, qual o modelo que a sua igreja se adequa? Qual o modelo que a sua igreja se encaixa?
né? Vamos pensar nisso. Ministério da Igreja, que bem simples aqui, então, o ministério da Igreja, ele começa a surgir depois aí da Reforma Protestante, doutrinas do sacerdócio de todos os salvos, ou seja, um errinho aí no ou, né? Cada um dos fiéis tem acesso direto, ou seja, nós não precisamos de uma pessoa nos representar diante de Deus. Na Reforma Protestante, a gente vê aí com John Hus, chegando aí até Martinho Lutero, né, quando ela realmente vem se firmar, que nós diretamente conseguimos chegar ao trono do Senhor. Não precisamos de uma pessoa fazer isso, um representante, né? Cristo, ele outorgou o ministério a todos os cristãos, não somente a um grupo seleto, a poucas pessoas. Ele visa o bem da sua totalidade. E tem uma reflexão aí de Alan Cooley, que eu queria escrever, que fica para nós quando houve aí na Reforma Protestante, né, a copiação aí, a gente vê aí a edição das Bíblias, né, em inglês, e em alemão, depois aí por Martinho Lutero, quando a gente vê o marco realmente ali da Reforma Protestante, mais à frente, e aí coloca-se que o brinquedo do clérigo é posto nas mãos de leigo, ou seja, aquilo que era o brinquedo, dito grosseiramente a palavra do Senhor, né, que estava monopolizada, ela é colocada na mão dos leigos. Então, nós tivemos acesso, né, depois da Reforma Protestante. E aí fica esse sentido aí de reflexão. Todos os clérigos são leigos e todos os leigos também são clérigos, no sentido bíblico da palavra, ou seja, ninguém conhece a palavra do Senhor por completo, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias, né, irmãos? Todos os dias ela te dá algo novo. O caráter multiforme da igreja, vamos ver aí como nosso último tópico. Nós temos que ter um caráter que é militante e triunfante, onde a guerra santa é contra o mundo hostil e todas as formas que este se revela na igreja ou fora dela, contra todos os poderes espirituais das trevas. Quando a gente fala guerra santa, a gente não quer dizer que isto é contra a carne, irmãos. Então, é na hostes espirituais, né? O cristão não pode sair por aí fazendo justiça com suas próprias mãos. Então, é em caráter espiritual, né? Não é contra as pessoas em si, é sim contra as hostes, contra os poderes das trevas. A igreja visível e invisível, a gente vê até essa igreja citada e o seu caráter. Tem dois tipos de igreja conforme, aí não existe dois tipos de igreja conforme Martinho Lutero e Calvino, né? Não duas igrejas, mas dois aspectos únicos, né, da igreja do Senhor. Então, a igreja visível e a igreja invisível. Então, invisível, o que a gente vê aqui, né? A igreja triunfante, a igreja ideal e completa, a igreja de todas as terras, né? A igreja que a gente sabe que vive nos dias de perseguição, né? Por que, irmãos, fala-se invisível? Porque essencialmente é espiritual, né? Aquilo que a gente não consegue discernir, consegue ver com os olhos humanos. E a nossa reunião que a gente tem aí dos salvos congregando, isso é a igreja visível, que as pessoas conseguem enxergar, né? Temos a igreja aí também no seu caráter como organismo e instituição. Organismo aí, irmãos, é organismo, organização, vem de organização. União e comunhão dos fiéis, unidos pelo vínculo do Espírito Santo. Então, nós temos aí a igreja como um organismo vivo, né? Estamos aí trabalhando para o reino do Senhor, unidos, né, em ganhar o maior número de almas para Jesus e um dia estarmos com Ele na glória. Esse é o nosso objetivo, né? E unidos pela nossa fé em Jesus, vinculada aí pelo Espírito Santo, né? Como uma instituição, a igreja ela é vista o que é o meio de salvação, o meio de transformação de vida. Então, a igreja é a instituição, né? Uma agência para a conversão dos pecadores e aperfeiçoamento dos santos. Então, a igreja é assim que ela é vista, salva para isso. Estamos falando instituição templo, né? Então, ela tem esse meio de recuperar pessoas, ela é vista como
pelo homem como, posso dizer, um caminho de recuperação. Existe às vezes intervenção que a igreja entra para recuperar pessoas. Então, a gente vê a porta de presídios, a porta de instituições, casas de recuperação aberta para a igreja como instituição, né? Como uma agência que entra, como uma ONG, que vem para poder ajudar a recuperar o ser humano, né? Então, isso é muito importante. Unidade da igreja, todos os salvos servem e amam o mesmo Senhor. Comunhão mútua, possuem basicamente a mesma fé, unidade conciliar, juntam-se em associação conselho formal. O que isso quer dizer? Todos os salvos servem e amam o único Senhor. Então a igreja, quando nós falamos a igreja, nós não falamos placa. Nós falamos como toda a igreja neste mundo, né, unida, amando ao nosso único Deus. Né? Uma comunhão mútua, mesmo que estamos em templos diferentes, com nomes diferentes, porque nós temos basicamente a mesma fé. A regra de fé é a mesma, é a salvação em Jesus, crer que Jesus morreu por nós. Né? Unidade conciliar quer dizer o quê? Onde as igrejas se juntam em associações, onde formam conselho formal, que decidem ali situações que venham agregar para a nossa igreja, né? De Cristo, que venham estabelecer normas, regras, né? Para que venham buscar caminhos a facilitar aqui, irmão, ao estabelecimento das igrejas, o respeito pelo espaço, né? Onde a gente precisa ter um espaço de convívio, qual a forma melhor, qual a adequação do templo, qual o local, qual a regra de segurança, né? De que forma isso deve acontecer. Quando há um objetivo, como devem trabalhar os pastores, né? O que vai ser feito como festividade. Tudo isso aí existe um conselho formal estabelecido, né? O que vai ser feito com o dinheiro dizimado nestas igrejas, né? De que forma ele vai ser disseminado na obra. Então, tudo isso aí, existe essa unidade conciliar, essas associações, esses conselhos formais que vêm aí a decidir, né? Não está na mão de uma única pessoa. Então, o que nós temos assim, irmãos, né? Um exemplo aqui, ó, da Igreja Unida do Canadá, onde ela juntou metodistas, presbiterianos e congregacionais, né? Em uma só comunidade, um exemplo do movimento aí. O alvo aí, então, seria a união de todas as denominações num único grupo, fortalecendo aí a palavra, fortalecendo aí a fé em Jesus, né? Então, que fique bem assim, desta lição frisado, é a importância que nós temos aí na Santa Ceia do Senhor, a importância de sermos membros do corpo de Cristo, a importância de descermos as águas, a importância de prestarmos um culto racional ao Senhor, de forma ordenada, né, de respeitar todos aqueles que fazem parte aí do grupo da igreja, os pastores, né, como anjo da igreja. A importância da igreja aí está respeitando. Falamos sobre isso, sobre a organização, sobre o modelo que a nossa igreja ela venha a participar, né? Então, tudo isso faz parte aí de eclesiologia, né? As formas governamentais e também aí o caráter da igreja, né? Como último. Um beijo então no seu coração. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Espero ter contribuído para que venhamos discutir aí de forma a ganhar mais almas para Jesus, né? Firmados na palavra, né? E aí ganhar conhecimento juntos. Eu agradeço a oportunidade. Até mais. Amém.